Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. O Filosofando está de volta, falando hoje sobre 2 artigos da Revista Espírita de 1866. Nos 2 primeiros blocos, falamos sobre a prece. E nesse último, gostaríamos de falar sobre o 2º artigo, cujo título é O Espiritismo sem Espíritos. Seria isso possível, professora Sônia? Quem sabe na ideia de quem criou esse pensamento, não é? Difícil, né? Mas como o Espiritismo faculta a possibilidade de se analisar todas e quaisquer questões e posições que nós temos no mundo, e principalmente no mundo do pensamento, né? Então, Kardec faz um estudo bastante interessante sobre essa possibilidade, né? Essa sugestão que um grupo de pessoas dá a ele, naquele momento, que o Espiritismo não deveria aceitar a comunicabilidade dos espíritos, o que, aliás, é combatido violentamente pelas igrejas, né? Que, sem dúvida nenhuma, eles dizem que o Espiritismo fala com os mortos, então é a religião dos mortos, não é? Então, numa demonstração imensa de falta de conhecimento, de falta de compreensão daquilo que seja realmente o Espiritismo. Nesse artigo, ele diz o seguinte: notamos que não se trata de negar o fato das manifestações, mas de estabelecer a superioridade do julgamento do ser humano e de outros humanos sobre o dos espíritos. Numa palavra, de separar o espiritismo do ensino dos espíritos. É possível isso, separar o espiritismo do ensino dos espíritos? É lógico que não. Por quê? Um pouco mais adiante ele vai dizer que o espiritismo tem como base a comunicabilidade dos espíritos. Ela foi fundamentada, o espiritismo foi fundamentado através das comunicações de espíritos que viveram como homens aqui sobre a Terra, né? Que alcançaram um patamar evolutivo considerável, de uma envergadura moral considerável, e voltaram depois para nos orientar, né? O Livro dos Espíritos, né, é todo composto de perguntas de Kardec e respostas da equipe espiritual, de uma equipe espiritual de uma alta envergadura, é verdade. E o Kardec, em todas as ocasiões, ele fazia questão de falar que era a doutrina dos espíritos. Isso. Não era a doutrina dele. Exatamente. Agora, querer tirar a autoria dos espíritos, né? Então, é a filosofia dos espíritos, né? Por isso que ela não pode ser enquadrada numa abordagem acadêmica, ou seja, com os princípios acadêmicos, que são válidos dentro da academia, né? Então, a filosofia dos espíritos fala de transcendência de uma forma diferente do que fala o meio acadêmico, né? Então, é dessa forma que nós podemos entender e divulgar a doutrina espírita como sendo esse contato importantíssimo que os espíritos dessa envergadura moral, desse sentimento evolutivo tão grande, não somente intelectual, mas moral também, e que nos legaram essa herança grandiosa. Mas eu quero destacar aqui uma passagem que Kardec diz, que é o seguinte: é nessas comunicações espíritas, né, com os espíritos, que os espíritas encontraram alegria, consolação e esperança. Eu destaco aqui o Correio de Luz de Francisco Cândido Xavier, que durante tantos anos conferiu justamente isso, consolo para pais, mães, para pessoas que perderam seus queridos em acidentes, em enfermidades soezes, né? Então, é justamente nisso que nós temos que compreender. Se o diálogo com os espíritos fosse cerceado,
nós não teríamos essa doutrina maravilhosa, consoladora, que é o Espiritismo. E a par disso também o livro Céu e Inferno, que na segunda parte traz também as comunicações de espíritos em diversos níveis de evolução na Sociedade Espírita de Paris, e que Kardec nos brinda não somente com as comunicações, mas com os comentários dele, né? Então isso é muito importante. A revelação espírita, né, contando-nos sobre o mundo invisível, ela só foi possível devido às comunicações desses espíritos. Isso. O homem não tinha dado esse passo além antes de aceitar e de fazer essa comunicação de uma forma sistematizada, né, coerente. Então, realmente, a contribuição dos espíritos é fundamental para a humanidade toda, não só para o espiritismo, na verdade. E nesse mesmo artigo, Kardec destaca dois aspectos que nós precisamos prestar muita atenção. É justamente nessa questão do nível evolutivo dos espíritos, né? Nós temos espíritos que se comunicam, que são do mesmo nível intelectual e moral nosso, portanto, não tem nada a nos ensinar, né? Espíritos que são necessitados de esclarecimento, né? Espíritos que por sua vez passaram por experiências muito dolorosas, né, na vida e até na espiritualidade, que precisam de orientação, e aqueles espíritos que são espíritos de uma evolução mais avançada e que vêm até nós nos dando as suas instruções. Mas o que nós temos visto atualmente é uma publicação de livros que trazem as comunicações de espíritos que não têm nada a nos ensinar e que muitas vezes deturpam o espiritismo, né? Os ensinamentos dos espíritos. Então nós temos que ficar muito atentos com relação a tudo isso que é passado para nós no formato de conhecimento, e que na realidade não é conhecimento, são as ideias, é o senso comum desses espíritos que se manifestam. Teríamos muito mais a falar sobre isso, mas infelizmente o nosso tempo já se esgotou. Então, quero deixar aqui o nosso abraço e pedindo que não nos deixe sós na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá!